Fala, meus amigos de resenha. Como as coisas mudam em uma semana, hein, senhores? Primeiramente, aí, gostaria de deixar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Um abraço especial para o Rafa, para o Du, para o Ricardo. Hoje, como eu não poderia estar presente, vou deixar esse vídeo aqui gravado, falando um pouquinho como é que foi essa semana que passou, né? Que foi do otimismo para decepção total. Mas vamos por partes, né? Primeiro o Santos perdeu para o Guarani, né? De 2-0. Um resultado que muito surpreendeu aos santistas, porque apesar do primeiro jogo do Santos não ter sido um primor, eu acredito que nenhum torcedor do Santos esperava que o desempenho fosse tão ruim contra o Guarani. Mas eu queria me ater mais a essa partida de ontem, né? Ontem foi um dia, agenda cheia aí para o torcedor santista, porque o Santos jogou contra o São Bernardo e também jogou as semifinais da Copinha contra o América Mineiro na Vila Belmiro. Tudo deu errado, né? Falando rapidinho da Copinha, o Santos foi eliminado por 3-0. Eu não vi o jogo, mas todos os analistas que viram disseram que o resultado não refletiu o que foi a partida. O Santos jogou bem, o Santos jogou com brio, com raça, mas o futebol é assim, tem dessas questões. Nem sempre o time que compete, joga bem, ganha. Não estou dizendo que o América não tenha merecido, né? Mas o Santos saiu de cabeça erguida da Copinha, 3-0. Espero que pelo menos o Ivonei possa ser aproveitado, né? Porque é uma posição muito carente, o meio-campo do Santos. O Ivonei teve a humildade de subir para o profissional, voltar para a base e agora tem chance de voltar para o profissional um pouco mais maduro, né? Ele poderia muito bem ter, quando subiu pro profissional, quando o Santos falou para ele voltar para a base, ele poderia muito bem ter batido o pé e falado, não, eu não vou voltar para a base, me empresta para um time de Série B, um outro time de São Paulo menor, né? Mas ele teve essa humildade e ele foi o grande destaque do Santos na Copinha, na minha opinião. Falando do Santos ontem contra o São Bernardo, eu vi o jogo completo e me assustou muito o primeiro tempo do Santos. O Santos tem uma zaga. O Santos tem um problema, esse time do Odair Helman até o momento, que precisa ser consertado. O Santos tomou gols no primeiro tempo e os dois últimos jogos tomou gol rapidamente. Ontem tomou um gol com 9 minutos de jogo, se eu não me engano. E contra o Guarani com 6 minutos do primeiro tempo. Ou estou invertendo, mas foi mais ou menos isso. E contra o Mirassol foi com 27 minutos do primeiro tempo, né? Isso prejudica muito, ficar saindo sempre atrás do placar, principalmente antes dos 10 minutos iniciais da partida, né? Um time que já tem muitas deficiências, começa perdendo assim, perde confiança e tem que ficar correndo atrás do resultado contra times do interior, que a princípio tem entrosamento, tem uma condição física até melhor do que os times de Série A, né, do Campeonato Brasileiro, os times grandes de São Paulo. E são times também reconhecidamente bons de marcação, né? São times que estão acostumados a fazer um gol, se fechar e tentar tirar o resultado daí, né, desse tipo de jogo. Mas isso não serve de desculpa. O Santos precisa arrumar um sistema defensivo. Me surpreende porque o que nós esperávamos a princípio do Odair Helman é que o time fosse mais sólido defensivamente. E até o momento isso não tem se provado. A zaga do Santos é pesada. É uma zaga pesada e com jogadores em má fase, né? O Bauerman e o Maicon, que me parece uma zaga bem razoável se for ver o ano passado e tudo mais, estão jogando muito mal. Tanto é que o Bauerman não entrou como titular, entrou o Messias, que ao meu ver não comprometeu, mas é um jogador pesadão, né? E o Michael muito mal, o primeiro e único gol, né, do São Bernardo saiu em cima do Michael, o jogador driblando ele facilmente, uma coisa assim bizarra. Então assim, você pega e a zaga ruim, os laterais, o Lucas Pires muito mal, depois da lesão é irreconhecível esse jogador. E aí você tem o meio campo, a princípio o Odair Helman entra com 3 volantes, o Dodi, o
o Fernandes, o uruguaio, né? E o outro jogador, agora até me fugiu a memória quem estava fazendo a volância, mas o Dodi, o Fernandes quando eu lembrar eu falo aqui. E no ataque, Marcos Leonardo, Mendonça, Mendonça e Ângelo. A bola não chega, eu tenho um pouco de dó do Marcos Leonardo, porque a bola não chega com qualidade. O Marcos Leonardo não tem tanto esse perfil de sair para buscar o jogo e tal. O Bruno Fernandes, ele já um cartão logo no começo do jogo, ele é um jogador que marca muito forte, um pouco estabanado na marcação também. Já ficou amarelado no começo do jogo e isso fez com que o Odair Hellmann tirasse ele ainda no primeiro tempo para colocar o Lucas Braga. O Lucas Braga, até que no meu ver, dentro de tudo, todo o Santos pavoroso como jogou, entrou bem, né? Mas o Santos tem uma deficiência no meio campo, que a bola não passa pelo meio campo, o meio campo não tem criatividade. Apesar do Santos povoar o meio campo de volante, não marca bem. E o jogo é meio que de ligação direta do Maicon, que tem alguma capacidade de lançamento, sim, mas é exagerado como o Santos utiliza desse recurso, de ficar lançando bola longa, né? Inclusive, um dos gols do Carvajal, que deram como impedimento aquelas linhas de milímetros, é ridículo, né? Para mim isso não foi impedimento, mas diz o VAR que foi. Foi uma bola longa que o Marcos Leonardo deu uma casquinha de cabeça, sobrou pro Dani Carvajal, né, fazer o gol. Ele entrou bem, ele é meio campista. Na minha opinião, ele entrou bem porque ele deu alguma qualidade pro meio campo. A bola passou mais pelo meio campo quando ele entrou no time. E ele tinha um pouco mais de lucidez assim em fazer essa conexão do meio com o ataque, da defesa pro meio campo, pro ataque, né? Eu acho que o Santos tem que, vendo esse jogo, o segundo tempo o Santos melhorou um pouco, mas eu penso que se eu fosse o Odair Hellmann, abandonar essa ideia de entrar com três volantes, tenta entrar com alguém fazendo essa função de meio campista, né? Que creio que vai funcionar melhor. Mendonça jogou muito mal também. Mas assim, eu entraria com Dani Carvajal no meio campo, nesse próximo jogo. Eu entraria com o Lucas Braga e deixaria o Ângelo no banco. O Ângelo está numa fase horrível, apesar de ter muita capacidade. O Soteldo está lesionado, não sei se vai voltar. Aí eu acho que vale a pena insistir um pouco mais com o Mendonça, apesar de ele não estar jogando bem também. Mas, e tentar trazer o Ivonei pro time principal e ver se ele não pode ajudar, né? Mas assim, o Santos tem muitas coisas para ajustar. E a zaga esse desastre aí que a gente viu, né? Não sei se o Santos vai contratar, mas se o Santos fosse no mercado, teria que ir atrás de um zagueiro com qualidade, né? Um zagueiro rápido, com velocidade, o meio-campista que pensa o jogo, no mínimo 2, aí pode ser um volante mais técnico e um meio armador. E minimamente o Santos precisa desses jogadores, mas jogadores de peso, realmente jogadores que cheguem para vestir a camisa e chamar a responsabilidade. O Santos é um time, no geral, um time de jogadores, não vou dizer fracassados, que eu acho que essa palavra é muito forte, mas é um time de jogadores que não ganharam nada na sua carreira. Então assim, não tem aquela mentalidade vencedora. Isso pode parecer uma besteira, mas a parte psicológica, principalmente no futebol brasileiro, ela conta demais, né? Então eu acho que o único jogador desse elenco que realmente ganhou alguma coisa na carreira foi o Maicon. E olha que nem foi todas essas coisas, né? Então assim, o Santos precisa urgentemente contratar. Não vai ter alternativa, porque entra técnico e sai técnico. O Santos continua uma draga, um futebol horrível. O Santos se apequenou nesses últimos anos na gestão do Andrés Rueda. Eu entendo que precisava arrumar a casa, mas se apequenou no quesito futebol, né? E de todos esses técnicos que passaram, o melhor disparado foi o Carille, na minha opinião. E em algum momento o Bustos apresentou algum futebol assim digno de você pelo menos falar, poxa, pelo menos o time está competindo, né? Mas depois que se perdeu também. Então,
Claramente é um problema de elenco, é um problema das peças que estão aí, porque ninguém consegue dar muito jeito nesse time do Santos. Então não existe outra alternativa a não ser contratar, mas contratar jogadores que realmente cheguem para fazer a diferença. Eu sei que é difícil, né? O Palmeiras mesmo não tem contratado jogadores assim, porque não tem muitos, e os que tem são muito caros, né? Mas eu acredito que o Santos consiga sim buscar alternativas. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos que eu vi de movimentações no mercado que possivelmente o Santos também poderia fazer. Eu vi que o Cruzeiro levou o Gilberto, o atacante. O Santos não poderia fazer essa movimentação. O Santos tem o Juan Seco na reserva do Marcos Leonardo, que ainda não se provou. Tipo, um Gilberto, eu creio que o Santos teria a capacidade de trazer, assim como teve de trazer o Mendonça. Eu vi outros times que aí, por exemplo, contrataram o Nicão, também foi pro Cruzeiro. Eu sei que ele não foi bem no São Paulo, mas o Santos não teria a capacidade de fazer a contratação de um jogador assim, mais ou menos nesse nível do Nicão. Se o Cruzeiro teve essa capacidade, claro que teria. O Santos precisa trazer alguns jogadores mais ou menos desse patamar, né? Penso eu. Não precisa ser, cara, um extra classe, porque realmente o Santos não vai ter condição, mas um jogador que passe da nota 5, né? Daquele nível médio para baixo que é o que o Santos tem no elenco, né? Tenta trazer o Diogo Pituca, que está no Japão, tem identificação com o clube, é um jogador muito interessante. O Santos vai ter que ser inteligente e, além de ser inteligente, o Santos vai ter que pôr um pouco a mão no bolso, se não quiser correr grandes riscos no Campeonato Brasileiro. Valeu, galera, boa live aí pra vocês. E depois aí, vamos ver aí o que vocês acham. Edu, Ricardo, Rafa e o pessoal aí do chat, beleza? Semana que vem, se Deus quiser, estou de volta aí com vocês. Um abraço. Ah, pessoal, eu tive que voltar aqui, porque esse vídeo é tipo o filme dos Vingadores, né? Depois dos créditos tem um finalzinho ainda. Mas eu tive que voltar porque eu não posso deixar de falar depois acompanhando o vídeo aqui, depois de gravar. Eu não falei do Santos garfado contra o São Bernardo. Não consigo entender muito bem como que o Santos consegue ser roubado até contra o São Bernardo pela arbitragem. Mas além do impedimento do Carvajal, que eu achei um absurdo, depois vocês podem verificar, o Santos teve um pênalti claríssimo praticamente no último lance do jogo. Um pênalti absurdo, absurdo. E que não foi marcado. E o Santos, apesar de não ter merecido nem o empate, porque o gol do empate foi um gol por um acaso que desviou no jogador do São Bernardo, não foi nem por competência do Santos, o que é certo é certo. E se a arbitragem tivesse funcionado da maneira que tem que funcionar, não daria aquele impedimento do Carvajal, que traçaram aquelas linhas assim que a gente fica com bastante dúvida da veracidade dessas linhas traçadas pelo VAR no Brasil. E um pênalti escandaloso que o Santos sofreu no último lance do jogo. Então voltei aqui só para deixar registrado, queria saber o que vocês acharam desses lances capitais para o Santos. Porque se o Santos está mal, pelo menos a gente tem que sair com os 3 pontos dos jogos aí para se livrar de chegar nas últimas rodadas aí brigando para não cair novamente, né? Valeu, galera. Tchau.